Vamos lá, deu muita confusão, está dando muita confusão, e a gente aqui traz nesse vídeo notícias, algumas informações exclusivas aqui pro Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração, e vou falar nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouco sobre o Fluminense e o Flamengo, né? Esse jogo, o Flu-Fla, o jogo de volta e a confusão dos ingressos. Acho que o melhor termo é usar esse aí, a confusão dos ingressos. Vamos lá, você deixa o seu like aqui embaixo se você gostar do vídeo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor se você gostar do canal, beleza? Vamos lá porque tem notícia exclusiva, tem informação e tem apuração. A gente começa com o seguinte, explicando a história pra quem tá perdidaço, não tá sabendo de nada. Pô, Gabriel, eu moro em Tocantins, eu nem vou no jogo, tô nem sabendo o que tá acontecendo. Explicando o seguinte, clássicos no Rio de Janeiro, eles acontecem da seguinte maneira, principalmente no Carioca, tá? A renda, nesse Carioca, a renda é dividida, fica 60% pro vencedor, 40%, por exemplo, ontem a gente ficou com 60% da renda, 40% fica pro Flamengo, se tiver empate, meio a meio. E o público, se tratando de Flamengo e Fluminense no Maracanã, é o seguinte, setor sul, exclusivo Fluminense, setor norte, exclusivo Flamengo, leste e oeste, que são os setores do meio de campo, são mistos. O famoso, quem chegar primeiro compra, pode ter torcida do Flamengo ou do Fluminense, não tem problema, as torcidas ficam misturadas. Essa explicação é básica pra você que vai bastante em jogos, já sabia, mas tem que lembrar que, pô, meu público aqui tem gente do Brasil inteiro que às vezes não tem essa noção total, né? E bem, no jogo de ida tem vídeo aqui no canal, o mando era do Flamengo e a única diferença é a setorização, a quantidade de torcedores não muda. A única diferença é quem faz a operação. O que é a operação? É o site que faz a venda, a impressão dos ingressos, enfim, a forma ali, o cadastro que vai ter que ser feito, etc. É o clube mandante. No caso do primeiro jogo, o Flamengo. Então, a venda era feita pelo site do Flamengo, que é o Super Ingresso, site que vende coisa pra show e etc. E era feito direto com eles. Então, os torcedores do Fluminense tinham que se cadastrar na plataforma do Super Ingresso e etc, e toda aquela ladainha. E aconteceram muitos problemas. Relatos que a gente viu de torcedores de ficarem 3 horas na fila e serem impressos 30 ingressos. O que é ridículo, né? Enfim, muitos problemas para torcedores do Fluminense. Em geral, o público do Flamengo era um público formado em sua maioria por sócios. E ficou estabelecido o seguinte, como o sistema é diferente, os sócios do Flamengo poderiam entrar com a carteirinha ou com o ingresso no celular, no jogo em que o Flamengo era mandante. E os sócios do Fluminense, apenas eles, poderiam entrar com a carteirinha ou com o celular no jogo de volta, que era o mando do Fluminense. Então, sócios do Fluminense tiveram que ir trocar ingresso em bilheteria, lá na loja do Flu, espalhada pelo Rio de Janeiro, mesmo sendo sócios, tiveram que trocar ingresso, bem como agora, no jogo de volta também, os sócios do Flamengo precisam ir até a bilheteria trocar ingresso. Os torcedores do Fluminense estavam mordidos por causa desse sistema. A impressão do ingresso do Fluminense demorava muito tempo, o flamenguista não passava por isso porque ia ali com sócio, no cartão, não ia nem precisar imprimir ingresso. As condições impostas pelo Flamengo na ida, as documentações, etc., irritaram e muito o tricolor. E foi um dos motivos de a arquibancada da parte do Fluminense estar tão vazia no setor sul. Havia, e aí agora eu vou para a minha apuração, beleza? Algumas coisas são exclusivas, algumas coisas já é de informação pública, mas eu apurei também. Havia um acordo entre Flamengo e Fluminense, entre as diretorias, de reciprocidade em tudo. Então, se o sócio do Flamengo, só ele vai poder entrar com o cartão do sócio na ida, somente o sócio, o que é reciprocidade? É ser igual, né? O que vale pra você, vale pra mim. Somente o sócio do Fluminense poderia entrar com cartão na volta. Tudo tinha que ser igual. O do Flamengo precisa tirar uma foto 3x4, do Fluminense também vai ter que levar, e etc. Um desses princípios, e é onde a gente começa a apuração, onde o buraco começa um pouco mais embaixo, era a prioridade para os sócios do Flamengo e do Fluminense fazerem a compra. Como que funcionaria? Segundo me informou a assessoria do Fluminense, entrei em contato com a assessoria do Fluminense, isso me foi passado, existia o acordo de que 1 hora antes de abrir a venda de ingressos, para o público em geral, o sócio do time mandante, ou seja, no jogo de ida o sócio do Flamengo e no jogo de volta agora o sócio do Fluminense, poderia fazer a compra sozinho.
Ou seja, para o jogo de ida, o mandante era o Flamengo. 1 hora antes de abrir a venda para os não sócios do Flamengo e para os sócios e não sócios do Fluminense, o sócio do Flamengo poderia fazer a compra tranquilo e garantir seu ingresso com 1 hora de vantagem. Já no jogo da volta, a mesma coisa. O sócio do Fluminense teria 1 hora de vantagem em relação a sócios e não sócios do Flamengo e aos não sócios do Fluminense. Deu para entender, né? Existia esse acordo de 1 hora. Porém, o ingresso do Fluminense, do jogo de volta, foi anunciado às 4h30 da tarde no site do Fluminense. Eu vou botar aí na tela. Portanto, ó, tá aí. Informações sobre Fluminense e Flamengo às 4h30 da tarde. A chamada na rede social foi feita às 4h33, enfim, mas é 4h30 da tarde o Fluminense divulgou. E divulgou o quê? A venda online para não sócios do Fluminense e torcedores do Flamengo, sócios ou não sócios, será aberta ainda nesta quarta-feira, às 17 horas. Ou seja, o Fluminense deu um total de 30 minutos para o seu sócio chegar e se antecipar na compra do ingresso. Por que esses 30 minutos, Gabriel? Por que não 1 hora? Pelo que eu apurei, esses 30 minutos foram perdidos com um problema no teste do check-in. Tava tendo um teste de check-in e não conseguiu ficar pronto até as 4 horas. Mas, enfim, isso também já me foi falado por uma outra fonte, de que seria simplesmente pela questão da comunicação. É 4 horas, mas vai postando aqui, vai escrevendo ali, e só saiu, foi publicado 4h30. Resumindo, os torcedores do Fluminense só tiveram meia hora para poder comprar com antecedência em relação aos torcedores do Flamengo. 30 minutos perdidos por erros do próprio Fluminense. Já o Flamengo divulgou no domingo à noite, e eu vou botar aqui também a matéria no site deles, e tá aí a matéria no site do Flamengo, foi publicada ainda no dia 27, leia-se domingo à noite, foi publicado quando foi definido que o Fluminense tinha passado o Botafogo às 9h36 da noite, de que na segunda-feira, a partir da segunda-feira, o Flamengo faria a abertura da venda de ingressos. Então, no domingo, eles avisaram quando abriria na segunda-feira. O Fluminense, quando avisou, já estava aberto. Pois bem, avisaram que na segunda-feira, às 9 horas da manhã, estariam abertas a venda do ingresso para os sócios do Flamengo, no site, etc. Pois bem, às 9 horas estaria aberto para o sócio maior do mundo, às 10 para o sócio mais querido, às 11 para o Sempre Contigo, a meio-dia para o Jogamos Juntos, a 1 hora da tarde para o sócio onde estiver. E somente às 14 horas estaria aberto para o sócio Nação Júnior e para o público geral online, leia-se sócios e não sócios do Fluminense e os não sócios do Flamengo. Ou seja, o Flamengo descumpriu esse acordo de abrir 1 hora antes, apenas de vantagem para os seus sócios torcedores. Ou seja, 5 horas de prioridade para o sócio deles, meia hora de prioridade para os nossos sócios. Quando eu questionei a assessoria do Fluminense sobre esse fato, porque o que me foi passado antes era 1 hora de vantagem para cada uma. E aí eu falei, beleza, mas foram 5 horas de vantagem. Ah, não, mas foi meia hora só do Fluminense. Porque a gente teve um problema de não sei o que lá. Beleza, e foram 5 horas de vantagem antes pro Fluminense, pro Flamengo. Os sócios do Flamengo tiveram 5 horas de vantagem. Assim, pasmem. O que me foi passado é que todo mundo desconhecia essa abertura de 5 horas antes pro Flamengo. Vou comentar isso mais pra frente. Era algo que tinha acontecido, eu vou lembrar aqui, sido avisado no domingo à noite, tinha acontecido na segunda, e esse telefonema foi feito por mim nessa quinta-feira à tarde. E eles desconheciam de que havia sido vendido 5 horas antes para a torcida do Flamengo. Para vocês terem noção da vantagem, esse tempo parece até pouco tempo, né? Mas esse tempo foi suficiente, por exemplo, para os torcedores do Flamengo esgotarem o setor norte. Estava aberto para eles todos os setores, norte, leste e oeste. Obviamente, não tem por que o sócio do Flamengo comprar no setor sul, não pode. Então o sul estava fechado. O Flamengo esgotou a norte às 2h30, quando abriu o setor em geral, né? Ou seja, é uma diferença muito grande, 5 horas. Isso é um fato. O Fluminense abriu a venda às 4h30 da tarde na quarta-feira. E bem, eu nem indaguei isso porque qual que seria o que o Fluminense deveria ter feito? Ele não poderia abrir a venda às 4h30 e botar o público em geral para começar, por exemplo, 5 horas depois. Começar ali por volta de 9h30 da noite. Porque o Estatuto do Torcedor manda que a venda de ingressos comece 72 horas antes do jogo. Então, teria que começar a venda do público geral pelo menos até quarta-feira, 6 horas da tarde, ok? O do Flamengo começou 48 horas antes, começou menos 72, porque o resultado só foi decidido no domingo, né? Então aí o prazo é diferente ali do Estatuto do Torcedor. Mas enfim,
o Fluminense não poderia começar a venda do seu ingresso depois das 6 da tarde. O que o Fluminense poderia ter feito e nada impedia? Aberto antes. Flamengo abriu às 9 e começou o público em geral às 14. Ok, Fluminense vai começar o público em geral às 18 e a partir das 13 horas, né, 1 hora da tarde, já está à venda para os sócios do Fluminense. Mas não fizeram isso porque não sabiam que o Flamengo tinha feito. Não tinham essa informação que estava pública no site do Flamengo. O torcedor do Fluminense poderia estar ciente dessa abertura de ingresso na quarta-feira, desde a terça-noite, como o Flamengo emitiu um comunicado. No domingo à noite, avisou, as vendas abrirão nesta segunda. Já o Fluminense, não. O Fluminense só avisou quando abriu, na hora. O torcedor do Fluminense podia estar comprando ingresso, sabendo já que estaria aberto e que o Fluminense poderia estar comprando ingresso, o tricolor, desde a 1 da tarde da quarta-feira. E estaria um processo igual ao do Flamengo. Mas não teve, porque não tem outra palavra para definir isso que não seja amadorismo. Amadorismo do Fluminense. Não ter o não cumprimento do acordo por parte do Flamengo diz mais sobre o Flamengo do que sobre o Fluminense. Isso é outra história. A partir do momento que o mando do primeiro jogo é do Flamengo, o Fluminense tem a oportunidade, e isso me foi falado. O princípio que a gente agiu aqui foi da reciprocidade. Tudo que o Flamengo fez, a gente fez também. Não, né? Não foi. Porque o amadorismo impediu que se checasse coisas básicas, como, por exemplo, abrir o site do Flamengo. Amadorismo na gestão da venda dos ingressos. Não tem outra explicação. O Fluminense tem, e eu já bato nisso daqui há muito tempo, uma gestão, principalmente na forma de falar com o torcedor, amadora. Por quê? Porque se sabia que o torcedor do Fluminense penou na segunda, na terça e na quarta para poder comprar o ingresso para o jogo contra o Flamengo. O torcedor do Fluminense penou e estava com sangue nos olhos para ver toda a dificuldade possível imposta aos torcedores do Flamengo para esse jogo. E toda a vantagem possível colocada para o torcedor do Fluminense nessa partida de volta. Pela primeira vez em muito tempo, a gente jogaria o jogo de volta, então a gente teria a oportunidade de ver tudo o que eles fizeram com a gente e fazer de volta. Eu lembro em 2019, se eu não estou enganado, a gente sofreu muito, mas não tinha. O jogo de volta era deles. Então a gente sofria e não tinha mais jogos. Dessa vez, não. E, mesmo assim, não ligaram. O amadorismo impediu de que erros bobos fossem cometidos. Então, tem informação exclusiva aqui e tem informação. E agora é bom, assim, para esclarecer, tá? Eu sempre falo isso daqui. Vamos reclamar? Vamos reclamar com lógica. Vamos reclamar, vamos chamar. Amadorismo é a palavra? Então é amadorismo. Não tem medo de falar amadorismo. Não. É uma gestão amadora. Agora, ok. Vamos também deixar outros pontos aqui. Quais foram as partes de amadorismo do Fluminense? Não dar o mesmo tempo que o Flamengo deu para os sócios. Isso é um fato. 2, passa batido, mas não é para passar batido, que era para ser 1 hora antes. E a gente perdeu 30 minutos que é de problemas sei lá o quê. Nesse aviso. Só avisou meia hora depois que estava aberta a venda de ingressos. Pelo amor de Deus, que comunicação é essa do Fluminense? Que comunicação é essa que avisa que abriu a meia hora atrás, se você tem 1 hora de vantagem? Isso era para ter publicado desde quarta de manhã, desde terça-noite. Olha, tal horário a vantagem é nossa aqui de 1 hora só e beleza. Amadorismo. E o terceiro ponto, mesmo depois de 3 dias e muita pancada, tanto do torcedor, tanto do Flamengo no torcedor do Fluminense, quanto do torcedor do Fluminense na diretoria, e justa nesse caso, justificando, não sabiam que o Flamengo tinha aberto 5 horas antes. E detalhe, tá? Eu ouvi essa frase 2 vezes. Tô sendo informado disso por você. Eu informei a assessoria do Fluminense sobre o que tá no site oficial do Flamengo. Enfim, mas voltando ao ponto de reclamação com lógica, tá? Algumas coisas a gente tem que, dar lógica aqui. Os documentos que foram exigidos pro flamenguista, pro tricolor, trocar o ingresso no jogo de ida, também estão sendo exigidos pro flamenguista trocar o ingresso no jogo de volta. São os mesmos documentos. Se algum lugar não exigiu, esse lugar está infringindo uma regra. Ok? Mas são os mesmos documentos. Assim como pros flamenguistas era também no primeiro jogo, e pro tricolor e pro flamenguista é o mesmo no segundo jogo. Segundo ponto, a entrada com a carteirinha
de sócio e com o e-ticket só é permitido para o sócio do clube mandante do jogo. Todos os flamenguistas terão que trocar ingresso para o jogo de volta. Todos eles, sem exceção. Só quem entra com e-ticket ou com carteirinha de sócio no jogo de volta é só o tricolor. O Fluminense, terceiro ponto, o Fluminense não poderia guardar ingressos do setor misto para sua torcida. Isso é proibido. Isso seria infringir uma lei. O Fluminense não pode fazer isso. O setor misto terá mais gente do torcedor que comprar antes. A gente poderia ter mais gente no setor misto se tivéssemos a mesma vantagem que o flamenguista teve de 5 horas. Não tivemos, porque o Fluminense foi amador. Mas o Fluminense não pode pegar o ingresso do setor misto e guardar e falar, não, isso aqui é pro tricolor do setor oeste. Isso não pode acontecer. O setor misto é para quem chega antes e compra antes. Eles chegaram, quase juntos com a gente, inclusive, e compraram a maioria. Mesmo que, e aí esse é um ponto importante, mesmo que todo o processo tivesse sido perfeito, igualzinho entre Flamengo e Fluminense, o que não foi por amadorismo do Fluminense, já não haveria mais ingresso nesse momento, na quinta tarde. Todos os flamenguistas e todos os tricolores estavam ansiosos pro jogo e compraram rápido. Vocês terem noção, a Norte esgotou 1h30 da manhã, ou seja, acabado, o torcedor estava no estádio e estava comprando o ingresso da Norte do Flamengo. A Sul esgotou por volta da hora do almoço, ali de meio-dia, 1h da tarde da quinta-feira. E a Leste e a Oeste esgotaram pela manhã. Então, assim, o ingresso estaria esgotado de qualquer forma, mesmo sendo uma coisa ou outra. Recado pro torcedor do Fluminense compre antes, a gente não tá acostumado, óbvio, o torcedor ficou extremamente empolgado hoje pela manhã, depois da vitória. Eu tinha até apurado que até 8 da noite de ontem só tinha 700, 800 ingressos vendidos pra Sul, e já tinha mais de 5 mil vendidos pra Norte. E, obviamente, depois do 2x0, o torcedor do Fluminense se empolgou muito. E comprou e efetivou todas as compras, zerou o setor sul. Sempre fica aquele negócio, não, vai ter flamenguista infiltrado. Serão 22 mil tricolores na Sul. Se tiver um ou outro flamenguista infiltrado, vai ser a pior sensação do mundo pra eles. Porque o cara vai ter que estar sem camisa, porque não pode entrar de camisa, com medo de comemorar qualquer coisa que tá cercado de tricolor e ver o jogo assim. É melhor ver o jogo de casa, né? Convenhamos. E se tiver, vai ser um ou outro gato pingado, esse cara não vai ter coragem de ir. Então, a Sul estará lotada de tricolores e a Leste e a Oeste praticamente não terá tricolores dentro dessa conta, pois o Flamengo comprou tudo antes. Eles compraram antes. Tiveram vantagem de 5 horas em relação a gente por amadorismo da torcida, da gestão de comunicação e essa gestão de operacional de estádio, não sei aí exatamente quem foi, mas principalmente a comunicação do Fluminense não sabia. Por amadorismo, a gente teve 5 horas a menos. Agora, depois disso, depois de abertas as vendas, não sobraria ingresso agora pro final, como eu acabei de falar. É isso. Informação no Raiz Tricolor, que você sabe que você tem. Até a próxima. Valeu.